Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Samuel, tomado pelo orgulho e por uma mágoa mal resolvida, decide abrir o coração para Ryan. Em tom firme, ele confessa que não deseja que Sofia conviva com ele, deixando claro que não se vê preparado para assumir esse papel de pai presente. Ryan, ainda surpreso com a revelação, percebe a dor escondida nas palavras do amigo, mas não ousa questioná-lo diretamente. É nesse momento que Léo, sempre leal, entra na conversa. Com postura protetora, ele apoia Samuel, reforçando que talvez seja mesmo melhor manter distância, acreditando estar zelando pelo bem da menina. Enquanto isso, em outro cenário, Nina se aproxima de Filipa com um olhar sereno e conselheiro. Percebendo a resistência da amiga em aceitar qualquer tipo de ajuda, ela insiste que Filipa repense sua decisão e considere aceitar a mão estendida de Jacques. Nem toda ajuda é uma armadilha. Às vezes precisamos abrir espaço para quem quer somar, argumenta Nina, fazendo Filipa refletir, ainda que de maneira relutante. Davi e Ayla, por sua vez, chegam a um acordo importante. Permitem que Léo assuma a responsabilidade temporária de cuidar de Sofia. O gesto representa confiança, mas também uma forma de aliviar a tensão que paira sobre a família. Léo, emocionado, sente que enfim pode dar à menina a estabilidade que ela tanto precisa. Caco, movido pelo desejo de se redimir, procura Ayla. Com a voz embargada, pede uma chance para fazer parte da vida das crianças. Ele sabe que errou no passado, mas tenta provar que agora está disposto a mudar. Ayla, dividida entre a desconfiança e a esperança, ouve em silêncio, deixando no ar a dúvida sobre se realmente permitirá essa reaproximação. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Enquanto isso, Rosa, em tom confidencial, comenta com Filipa sobre o grave acidente de Olivia. A notícia cai como uma bomba, trazendo à tona lembranças dolorosas e aumentando o clima de tensão que já pairava sobre todos. Filipa sente o peso da informação, mas guarda para si o turbilhão de emoções que a assola. A inquietação de Léo não tarda a se revelar. Incomodado com a postura de Samuel, ele o confronta diretamente sobre a guarda de Sofia. "Você não percebe que está abrindo mão da própria filha?" questiona, tentando fazê-lo enxergar a gravidade da decisão. Samuel, porém, se mostra irredutível, reforçando que acredita estar agindo pelo melhor. Nesse turbilhão de decisões, Jeff também toma uma posição. Vendo a vulnerabilidade de Ryan, ele resolve apoiá-lo, oferecendo força e cumplicidade. A amizade entre os dois se fortalece, provando que, mesmo em meio às adversidades, ainda existem laços de solidariedade. O momento mais duro chega quando o juiz finalmente dá seu veredito. O pedido de guarda de Samuel é negado. A decisão cai como um golpe pesado, selando de vez o afastamento legal entre pai e filha. Samuel, embora tenha declarado não querer Sofia consigo, sente a ferida aberta pela sentença. É então que Léo, movido por um senso de dever e amor pela menina, decide agir. Ele entra com um pedido para obter o direito de responder pelos cuidados de Sofia. Para ele, não é apenas uma questão de responsabilidade, mas de amor genuíno. Com isso, Léo se coloca no centro de uma batalha emocional, disposto a tudo para garantir que Sofia tenha o lar e a proteção que merece. Davi será surpreendido por uma revelação devastadora que colocará em xeque tudo o que sabia sobre sua própria família. O jovem ficará perplexo ao descobrir um passado secreto de sua mãe, Olivia, e o responsável por trazer essa verdade à tona será ninguém menos que Jacques. O vilão, sempre manipulador, deixará o rapaz em estado de choque ao confessar que viveu um romance proibido com a mulher que Davi mais ama e respeita. Tudo terá início quando Davi, em um momento de acaso, flagrar Jacques e Filipa trocando beijos escondidos. A cena o revolta, mas o que vem em seguida o atinge ainda mais. Em tom de desprezo, Jacques compara Filipa a Olivia, insinuando que mãe e filha não são assim tão diferentes. A insinuação deixa Davi confuso e desconfiado, levando-o a questionar o tio de forma direta. "Mas com a minha mãe, foi só um beijo mesmo?" Jacques, sentindo-se instigado e ao mesmo tempo satisfeito por provocar o sobrinho, decide não mais esconder o segredo que guardou por tantos anos. Servindo um drink com calma calculada, começa a narrar os acontecimentos de forma quase teatral. "Eu nunca contei isso para ninguém, porque prometi para sua mãe, mas agora, depois de tantos anos,
Seu pai já morreu. Não sei se ainda faz sentido manter esse silêncio, dispara, deixando Davi atônito. Sem rodeios, o vilão assume que viveu um romance com Olivia, revelação que abala as estruturas emocionais do rapaz. A ideia de que sua mãe manteve uma relação com Jacques, justamente enquanto era casada com Abel, o deixa indignado. Enquanto ela era casada com o papai, questiona em tom de acusação. Jacques, sem demonstrar arrependimento, confirma. Foram poucas vezes, um caso na verdade. Mas para mim foi forte. Eu estava apaixonado por ela. E podia ter esfregado isso na cara do Abel. Nossa, como eu sonhei com isso. As palavras soam como uma facada em Davi, que reage com dureza. O jovem não consegue aceitar a frieza com que o tio fala de um amor proibido, transformando algo íntimo em motivo de vingança contra Abel. A decepção com Jacques cresce ainda mais quando percebe o prazer que ele demonstra ao relembrar o passado. Mesmo assim, Jacques tenta suavizar a situação, apelando para a memória de Olivia. Pela sua mãe, eu nunca contei. Queria guardar alguma coisa real e pura do que a gente teve. Queria ser digno dela, provar que podia ser íntegro, entende? Você é meu sobrinho favorito, é a minha família. Por isso eu te contei. Só te peço uma coisa, não revele a ninguém. Davi, ainda confuso e dilacerado por dentro, se vê encurralado. Parte dele deseja expor a verdade, colocar Jacques contra a parede e confrontar sua mãe. Outra parte, porém, teme a dor que essa revelação poderia causar a Olivia, já fragilizada pelo peso da vida. Entre a raiva e a lealdade, o jovem decide, ao menos por enquanto, guardar o segredo. Mas a confiança entre sobrinho e tio jamais será a mesma. O olhar de Davi muda para sempre, e Jacques, mesmo acreditando ter conquistado sua cumplicidade, não imagina a tempestade que acabou de semear dentro do coração do rapaz. Após Jacques expulsar Sofia da mansão, a menina revela toda a sua inteligência e promete uma vingança impecável contra o vilão. Antes de deixar o local, Sofia decide aprontar com Jacques e invade o quarto dele. O que ela ainda não sabia é que encontraria um objeto que seria a prova definitiva que Samuel e Léo precisavam para desmascarar o tio vilão. Dessa vez, Jacques não teria como escapar. Toda a verdade viria à tona, e sua máscara finalmente seria arrancada. Sofia entra no quarto cautelosamente tentando não fazer barulho. Para sua surpresa, Jacques está dormindo. Ela sussurra baixinho. Eu vou embora sim, tio Jacques. Mas antes vou levar uma lembrancinha. Caminhando pelo quarto, ela encontra a carteira que Léo supostamente teria roubado. Sem saber que Jacques havia acusado Léo do furto, os olhos de Sofia brilham com a ideia de pregar uma peça. Imagina só ele procurando por toda a casa e não encontrando. Vai ser ótimo! Ela pega a carteira, mas ao se virar, esbarra em um móvel, fazendo um barulho alto. Jacques se mexe na cama e a tensão cresce. Por sorte, ele apenas muda de posição, e Sofia consegue sair do quarto sem ser notada, até ser flagrada por Samuel. Samuel fica surpreso ao ver a irmã e questiona. Sofia, o que você está fazendo no quarto do tio Jacques? Sofia tenta se justificar. Eu só queria pedir para ele me deixar ficar aqui, mas ele estava dormindo. Samuel, firme, a orienta a arrumar suas coisas, e Sofia guarda a carteira em sua mochila sem que ele perceba. Momentos depois, Jacques acorda e recebe uma ligação de Ricardo sobre o contrato milionário que pretendia assinar na Boaz. O plano do vilão era roubar uma quantia ainda maior do que da última vez, desviando dinheiro da empresa de forma aparentemente legal. Ao procurar sua carteira, no entanto, ele percebe que ela havia desaparecido. Desesperado, Jacques confronta Nina, a tatuadora, acreditando que ela a tenha pego. Ele a ameaça. Se você me devolver a carteira agora, eu não vou à delegacia nem te expulso da casa. Nina, assustada, nega qualquer envolvimento. Jacques insiste, mas não percebe que Sofia havia escondido a carteira antes, e que ela agora detinha a prova que derrubaria o vilão. Na casa de Léo, a ex-babá descobre o segredo de Sofia ao abrir sua mochila e encontrar a carteira. Ela fica em choque, entendendo que Sofia havia pego a carteira do quarto de Jacques antes de ir embora. Sofia, constrangida, admite. Eu quis me vingar do tio Jacques,
Não sabia que iria causar tanto problema. Léo percebe que durante toda a confusão, Jaques estava com a carteira e tentara incriminar Léo. Determinada, Léo decide agir. Vamos desmascarar Jaques. Na Boaz, minutos antes da reunião com os clientes e da assinatura do contrato milionário, Jaques se encontra com Ricardo, garantindo que o esquema passaria despercebido. Mas a reunião é interrompida por Léo, que invade a sala e enfrenta Jaques. O que essa ladra está fazendo aqui na minha empresa? Samuel se assusta e Sofia aparece, declarando que vieram desmascarar Jaques. Léo explica que o vilão tentou incriminar a ex-babá, mas a carteira estava com ele o tempo todo. Frente aos clientes, Jaques tenta se justificar, afirmando que tudo foi um mal-entendido, mas Léo rebate. O Senhor armou contra mim. Todo mundo verá a verdade. Sofia entrega a carteira de Jaques, deixando-o sem palavras e completamente humilhado. Samuel observa a situação atônito, enquanto Léo revela aos presentes que Jaques tentou manipular todos para se beneficiar. A confusão termina com a chegada de Marlon, policial amigo de Léo, que informa a Jaques que ele será preso por desacato e pelo esquema na Boaz. Sem saída, o vilão é detido diante de todos, perdendo não apenas a reputação, mas também o dinheiro que pretendia desviar. Sofia e Léo saem vitoriosas e a ex-babá é reintegrada à empresa, enquanto Jaques enfrenta as consequências de suas ações. A astúcia de Sofia, a determinação de Léo e a coragem de Samuel mostram que, mesmo os vilões mais habilidosos, podem ser desmascarados quando a verdade é exposta. O castigo de Jaques serve como exemplo, e a justiça finalmente prevalece, encerrando a trama com emoção e justiça para todos os personagens envolvidos. Após ser humilhado na Boaz e ter sua farsa exposta, Jaques sai da reunião completamente furioso. O vilão, acostumado a manipular todos ao seu redor, agora se vê impotente, observando os clientes perplexos com sua mentira. Sofia, por sua vez, sente uma mistura de alívio e orgulho. Finalmente, sua inteligência e coragem ajudaram a revelar a verdade, e ela consegue ver que a vingança, quando feita com justiça, pode ser transformadora. Enquanto isso, Léo conversa com Samuel e Sofia nos bastidores da Boaz. Ela guarda a carteira na mochila, mas agora o gesto é simbólico, não apenas como prova da armação de Jaques, mas também como um lembrete de que a verdade sempre prevalecerá. Léo sorri e diz: "Hoje todos nós aprendemos algo importante. Jaques subestimou você, Sofia, e quase conseguiu enganar todo mundo." Sofia, tímida, responde: "Eu só quis proteger quem merece ser protegido e mostrar que ele não pode fazer o que quiser." Samuel, orgulhoso, abraça a irmã e reforça: "Você foi incrível." Enquanto os três comemoram discretamente, Marlon, o policial amigo de Léo, se aproxima de Jaques, ainda fora de si com a humilhação pública. Ele o escolta para fora da Boaz, informando que Jaques será conduzido à delegacia para prestar mais esclarecimentos sobre o furto e o desacato. Jaques, em choque, tenta argumentar, mas percebe que não há saída. Seu plano de enriquecimento rápido acabou, e ele agora enfrenta as consequências de sua ganância e manipulação. Em outro ponto da cidade, Ricardo recebe a notícia da falha no esquema e se desespera. O parceiro de Jaques percebe que, sem a cooperação dele, não conseguirá esconder os desvios e o contrato milionário está comprometido. Ele liga para Jaques, mas só recebe respostas frias e cheias de raiva. Não tente se justificar, isso é problema seu agora. Ricardo percebe que a confiança cega que tinha no vilão acabou e que seu plano também desmoronou. De volta a Boaz, Léo e Sofia são aplaudidos pelos funcionários, que agora entendem a injustiça que Jaques tentou cometer. A ex-babá finalmente respira aliviada, enquanto Sofia sorri, sentindo-se vitoriosa. Ela aprendeu que coragem, inteligência e justiça são armas poderosas, e que mesmo os maiores vilões não resistem quando a verdade vem à tona.
A história termina com Jacques sendo levado pela polícia, humilhado e sem recursos, enquanto Sofia, Samuel e Léo comemoram uma vitória justa e merecida. A mansão, antes palco de manipulações e medo, agora é apenas lembrança de um vilão que finalmente recebeu seu castigo. A Boaz se fortalece e a justiça prevalece, encerrando o episódio com tensão, emoção e a sensação de que o bem sempre encontra um jeito de triunfar. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Filipa não conseguia disfarçar a inquietação que lhe corroía o peito. Em uma conversa íntima com Nina, desabafou sobre o peso que Jacques havia assumido em sua vida. O empresário, envolvido em jogos de poder e decisões implacáveis, agora parecia ocupar um espaço sufocante, quase como se controlasse os rumos de sua própria existência. Nina ouviu atenta, percebendo o medo disfarçado nas palavras da amiga. Para Filipa, a presença de Jacques já não era apenas uma questão profissional. Havia uma sombra pairando sobre sua liberdade, um domínio silencioso que a fazia questionar até onde estava disposta a ir. Enquanto isso, Cami recebia um alerta inesperado. Amigos próximos a advertiram sobre os efeitos nocivos de sua superexposição na internet, especialmente no que dizia respeito a Dedé. O garoto, ainda vulnerável, começava a sofrer consequências do excesso de visibilidade, sendo alvo de comentários cruéis e julgamentos apressados. Cami ficou abalada com a notícia. Sentiu culpa por não ter previsto o impacto que sua vida pública poderia causar no filho. A internet, antes vista como uma aliada, agora revelava sua face mais sombria, transformando cada detalhe em espetáculo, cada fragilidade em munição. Em meio a tantas turbulências, Samuel se aproximava de Léo, oferecendo ajuda em um momento crucial. O rapaz, inseguro e sem muitas oportunidades, via no gesto de Samuel uma esperança de mudança. Percebendo o talento de Léo, Samuel não hesitou em se colocar ao lado dele, disposto a abrir portas que pareciam trancadas à força. Essa solidariedade chamou a atenção de Filipa, que decidiu interceder por Léo junto a Jacques. A conversa não foi simples. Jacques, sempre desconfiado e controlador, parecia não querer ceder, mas Filipa, determinada, insistiu com firmeza. Argumentou sobre as qualidades de Léo, sobre o quanto ele poderia acrescentar ao projeto da Boaz, e, por fim, conseguiu arrancar do empresário um raro gesto de benevolência, a permissão para que Léo fosse contratado. Era uma vitória pequena diante do império de Jacques, mas que para Filipa e Samuel tinha um sabor de resistência. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Entretanto, os dias de calmaria duraram pouco. Samuel, desconfiado de algumas movimentações suspeitas dentro da empresa, decidiu investigar mais a fundo o novo carregamento de peças da Boaz. Ao checar a documentação e os detalhes do transporte, descobriu irregularidades graves. O choque foi inevitável, mas também trouxe uma certeza. Jacques estava envolvido em algo obscuro. Tomado pela indignação, Samuel confrontou o empresário, expondo as falhas e exigindo explicações. O embate foi intenso. Jacques, irritado por ter sua autoridade questionada, tentou se esquivar, mas Samuel não recuou. O clima ficou pesado e pairava no ar a sensação de que aquele confronto seria apenas o primeiro de muitos. Enquanto a tensão crescia dentro da Boaz, Gisele enfrentava seus próprios dilemas. Preocupada com Sofia, buscou ajuda em Caco, pedindo apoio diante das dificuldades que a menina vinha enfrentando. Gisele, embora forte, sabia que não conseguiria lidar sozinha com os problemas que se acumulavam em torno da filha. Sua decisão de procurar Caco não foi fácil, mas mostrava que estava disposta a qualquer sacrifício para proteger Sofia, mesmo que isso significasse se expor a julgamentos e críticas. O ápice da crise, no entanto, aconteceu diante das câmeras. Durante uma entrevista televisionada, Jacques tentava manter sua imagem de homem de negócios visionário, exaltando as conquistas da Boaz. Mas, de repente, foi surpreendido por uma manifestação ao vivo contra a empresa. As imagens transmitidas em tempo real mostravam a revolta da população, que acusava a Boaz de corrupção, exploração e descaso. Jacques, visivelmente abalado, tentou manter o controle da situação, mas o constrangimento era inevitável. Pela primeira vez, sua máscara de poder começou a rachar diante do público. O contraste era gritante. Enquanto ele falava de progresso e inovação, as vozes do lado de fora denunciavam injustiças e abusos.
O silêncio pesado que se seguiu à transmissão deixou claro que o império de Jacques começava a ruir. Filipa, Samuel, Gisele e tantos outros já sentiam na pele os reflexos da queda iminente. E ainda que ninguém soubesse exatamente o que viria a seguir, todos tinham a mesma certeza. A luta contra o domínio de Jacques estava apenas começando. Davi não conseguiu acreditar no que via quando flagrou Jacques aos beijos com Filipa. A cena o deixou transtornado. Indignado, foi atrás do tio para exigir explicações. O confronto aconteceu em um clima de tensão, onde cada palavra parecia carregada de ressentimento. Jacques, sem conseguir sustentar a máscara de sempre, tentou justificar o gesto de forma torta. Ela é igualzinha à sua mãe, Olivia. Não quer nada comigo. Foi só um beijo. As palavras caíram como uma faca em Davi. Ele não deixou barato e, com a voz carregada de suspeita, disparou. E com a minha mãe também foi só um beijo, Jacques? O vilão congelou. Pela primeira vez não encontrou uma desculpa imediata. Depois de um longo silêncio, respirou fundo e decidiu abrir o jogo, como se um segredo há muito guardado finalmente pedisse para ser revelado. Eu nunca contei isso a ninguém porque prometi para a sua mãe. Mas agora, tantos anos se passaram, seu pai já morreu, e eu não sei mais se vale a pena continuar escondendo. Não existe outra maneira de dizer, Davi. Eu tive um romance com Olivia. As palavras ecoaram como uma sentença. Davi arregalou os olhos, incrédulo. O quê? Enquanto ela era casada com o meu pai? Jacques assentiu sem pestanejar. Foram poucas vezes. Um caso, na verdade. Mas para mim foi intenso. Eu estava apaixonado por ela. Juro que poderia ter esfregado isso na cara do Abel. Nossa, como sonhei em fazer isso! Davi ficou em choque. A imagem que tinha da mãe, já idealizada pelo tempo e pela ausência, parecia se despedaçar diante daquela confissão. Então você traiu a confiança do meu pai. E da minha mãe também. Foi isso? Perguntou com amargura. Jacques, tentando reverter a situação, buscou dramatizar seus sentimentos. Eu a amava, Davi. De verdade. E mesmo com todos os meus defeitos, guardei isso como algo puro. Pela Olivia eu nunca contei. Nunca usei contra o Abel. Quis proteger a lembrança dela. Mostrar que eu podia ser digno de alguma forma. Davi, no entanto, não estava disposto a aliviar. Com a voz firme, cutucou a ferida mais recente. Digno? Igualzinho você foi com o Wanderson, não é? Quando descobriu que a Sofia não era filha dele. Você esfregou na cara de todo mundo, sem piedade. Foi feio, Jacques. Muito feio. O vilão se alterou, levantando a voz. Você sabe que eu acreditei no Wanderson. Eu quis ajudar, mas ele enganou todo mundo. Não venha me comparar. Isso com a Olivia foi diferente. Ele tentou suavizar, mudando o tom para um apelo quase fraterno. Eu só te contei porque você é meu sobrinho favorito. Você é a minha família, Davi. Não quero que isso acabe entre nós. Te peço, não revele isso a ninguém. É a única lembrança que ainda guardo dela. A única coisa que me faz sentir que vivi algo verdadeiro. Davi o olhou com desprezo e silêncio. Sabia que aquele segredo tinha o peso de uma bomba. E mais do que nunca, percebia o quanto Jacques era capaz de manipular até suas próprias confissões para se manter no controle. A sensação de alívio pela liberdade de Ryan parecia por um instante devolver esperança à família de Léo. Mas aquela comemoração escondia um clima tenso, quase sufocante, como se a qualquer momento o destino fosse cobrar um preço alto. Samuel, decidido a proteger Sofia, leva a menina para a casa de Léo, mas a presença de Ryan ali desperta nele uma inquietação quase insuportável. A desconfiança paira no ar, como se a convivência fosse uma bomba prestes a explodir. Enquanto isso, Alan e Jussara tentam selar o compromisso diante de Enoque, mas até mesmo esse momento solene é atravessado por sombras. O peso das escolhas do passado ainda ecoa, e cada gesto de afeto parece marcado por uma fragilidade dolorosa. Cami, por sua vez, não suporta mais as meias palavras de Marlon e exige uma definição sobre o relacionamento. A cobrança vem carregada de mágoas antigas, revelando rachaduras que ele insiste em ignorar. No meio desse turbilhão, Jacques oferece um presente a Davi, confessando desejar ter um filho como ele. Mas até mesmo sua declaração, que deveria soar terna, carrega algo de perturbador, como se escondesse intenções que ninguém ousa questionar. Samuel, tomado por uma mistura de medo e desespero, decide afastar Sofia e deixá-la sob os cuidados de Ayla e Gisele,
acreditando que assim conseguirá poupá-la dos perigos que rondam sua vida. Ryan, tentando se reerguer, não consegue disfarçar a revolta ao ver Dedé sendo alvo de bullying. A injustiça fere como uma cicatriz antiga, reacendendo nele uma fúria que ameaça romper seu frágil equilíbrio. Ao mesmo tempo, Samuel procura Vivian para falar sobre a certidão de nascimento de Sofia, mas cada resposta abre ainda mais dúvidas, como se o passado estivesse cheio de segredos inconfessáveis. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Léo, buscando uma saída para sustentar a família, se candidata a um trabalho na fábrica. Contudo, sua esperança se transforma em medo quando Dedé se envolve em uma confusão na escola, forçando Cami, Marlon e Ryan a comparecerem para resolver a situação. A reunião, em vez de acalmar os ânimos, só revela feridas abertas, ressentimentos e culpas que ninguém consegue encarar de frente. E é nesse ambiente sufocante que Jaques, em um gesto inesperado, flagra Léo dentro de sua fábrica. O olhar de Jaques não é apenas de surpresa, mas de julgamento, como se tivesse finalmente encontrado a prova de algo que já suspeitava. A tensão entre os dois deixa claro que nada será como antes, e que o peso das escolhas começará, implacavelmente, a cair sobre todos. Samuel não esperava que aquela visita à casa de Léo fosse virar um campo de batalha emocional. Quando decidiu atender ao pedido de Sofia e levá-la para passar uns dias com Leona, acreditava que seria uma solução temporária e tranquila, até que Jaques se acalmasse. Afinal, depois de ver suas guitarras atiradas na piscina pela menina em um momento de raiva, o músico a havia expulsado da mansão sem piedade, deixando a família sem opções. O plano parecia simples. Sofia ficaria protegida sob os cuidados de alguém de confiança, até que o calor da briga passasse. Mas Samuel jamais poderia imaginar que daria de cara com Ryan ali. O choque foi imediato. Assim que entrou na casa, segurando a mão da irmã, Samuel se deparou com o ex-presidiário sentado no sofá, como se fosse parte da família. Seus olhos endureceram e a mão que segurava a de Sofia apertou mais forte. A lembrança do passado de Ryan, das histórias que ouvira sobre tráfico e cadeia, ecoou na mente de Samuel como um alerta vermelho. Leona percebeu na hora a mudança de expressão do namorado. Tentou quebrar o gelo com um sorriso, mas a tensão já havia tomado conta do ambiente. Sofia, sem entender a gravidade, correu para falar com Léo, animada com a possibilidade de finalmente ter um lugar para chamar de refúgio. Samuel, no entanto, não conseguiu se mover com a mesma leveza. Cada passo parecia pesar toneladas. Quando ficaram a sós, Leona resolveu enfrentar a questão de frente. Sabia que o namorado não aceitava a presença de Ryan, mas não imaginava que ele reagiria com tanta hostilidade. O Ryan foi solto. A pena dele acabou. Disse com firmeza, tentando transmitir calma. Samuel a encarou incrédulo, como se ela tivesse acabado de pronunciar uma heresia. "E você acha que eu vou deixar a minha irmã dormir na mesma casa que ele?" retrucou, a voz carregada de indignação. Leona se espantou com o tom duro. "É o que, Samuel?" reagiu, quase sem acreditar no que ouvia. "Você está mesmo julgando uma pessoa que acabou de sair da prisão sem ao menos dar a chance de provar que mudou?" Léo, que acompanhava a conversa, não conseguiu ficar calado. Levantou-se de repente, os olhos faiscando de irritação. "Você entrou na minha casa para falar isso, Samuel? Para acusar um amigo que eu conheço desde a infância?" Samuel respirou fundo, tentando controlar a raiva, mas o coração disparava como se quisesse explodir no peito. "Desculpa, Léo. Se coloca no meu lugar. Tudo o que eu sei do Ryan é que ele ficou preso anos por tráfico. Como eu vou confiar minha irmã a um ambiente assim?" Leona, agora visivelmente magoada, ergueu a voz, deixando escapar a dor que guardava no peito. "O Ryan é meu amigo de infância. Eu sei quem ele é. Eu confio nele. E acredito, sim, que merece uma segunda chance. Eu faria qualquer coisa pela Sofia, você sabe disso. Mas me diz, Samuel, em mim você não confia?" O silêncio que se seguiu foi sufocante. Samuel desviou o olhar, incapaz de encarar os olhos marejados da namorada. "Se eu não confiasse, eu não estava aqui", murmurou, tentando se justificar. "Não é sobre você, Leona. É sobre ele, sobre o que ele representa." Aquelas palavras cortaram Leona como uma lâmina. Para ela não se tratava apenas de Ryan, mas de um julgamento sobre sua própria capacidade de discernimento. Ela, que sempre estendeu a mão para ajudar,
sentia-se agora questionada justamente por quem mais amava. Ryan, até então em silêncio, se levantou devagar. O clima era pesado demais para que continuasse calado. Eu não pedi que Sofia viesse para cá, Samuel, mas eu não vou sair correndo como se ainda estivesse devendo alguma coisa. Eu paguei pelos meus erros. Se você não acredita, o problema é seu. A voz dele tremia, não de medo, mas de orgulho ferido. Sofia, assustada com a discussão, se encolheu num canto. O que para ela era apenas um desejo inocente, ficar perto da amiga Leona, havia se transformado em uma tempestade de acusações, desconfiança e rancores. Samuel respirou fundo, tentando se recompor, mas a decisão já estava tomada. Eu não vou deixar minha irmã aqui, afirmou com frieza. Não enquanto o Ryan estiver nessa casa. Leona arregalou os olhos, tomada por uma mistura de choque e decepção. Então você não confia em mim. Não confia no meu julgamento, nem no que eu sinto. Sua voz agora soava amarga, carregada de mágoa. Léo, sem conseguir se conter, lançou um olhar fulminante para Samuel. Você está cometendo um erro, e vai perder mais do que imagina por causa dessa desconfiança. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Sofia, tomada pela angústia e pelo desejo de se vingar das constantes humilhações que sofre do empresário, decide se esconder levando consigo a guitarra favorita dele. O gesto impulsivo não é apenas uma afronta, mas também um pedido de socorro velado, já que a jovem sente que não tem voz dentro daquela casa. Enquanto isso, Léo, determinado a reconstruir sua vida, procura Manuel em busca de trabalho. A cena revela a humildade do rapaz, que, sem vergonha de recomeçar, demonstra disposição para encarar qualquer desafio desde que consiga se sustentar com dignidade. Do outro lado, Jaque surge em tom de comemoração, anunciando com orgulho que foi escolhido como finalista do Prêmio Empresários do Ano. A notícia, no entanto, não provoca apenas aplausos. Samuel, sempre ácido e atento às contradições do tio, solta uma ironia cortante, deixando claro que não compartilha da mesma admiração. Para ele, o sucesso de Jaques não passa de uma máscara que esconde o homem autoritário e inflexível que ele realmente é. Na fábrica, Danilo reúne os funcionários e anuncia mais modificações no funcionamento da empresa. A intenção é modernizar e aumentar a produtividade, mas o clima rapidamente fica tenso. Pam e Cami, que já vinham se mostrando insatisfeitas com as últimas mudanças, não escondem a irritação. Elas temem que os cortes e reestruturações prejudiquem os trabalhadores, reforçando a distância entre a gestão e aqueles que seguram a produção no dia a dia. Enquanto isso, Alan chama Marlon para uma conversa reservada. O jovem policial anda dividido entre o senso de justiça e a pressão da corporação. Alan, experiente, tenta aconselhá-lo, alertando sobre os perigos de enfrentar um sistema corrompido sem aliados fortes. Para ele, Marlon precisa agir com cautela se quiser sobreviver às disputas internas e não colocar sua vida em risco. De volta à mansão, Jaques perde o controle ao descobrir o que Sofia aprontou com seus pertences. A fúria do empresário se manifesta em gritos e ameaças, deixando todos tensos. Denise, sempre observadora, corre até Samuel e o alerta. A situação com a jovem está fugindo do controle e pode trazer consequências sérias. Samuel, mesmo magoado com as atitudes impulsivas da irmã, não consegue ignorar o sofrimento dela. Em um momento de desabafo, Sofia procura Rosa e confessa sentir medo de Jaques. A fragilidade de suas palavras mostra que por trás da rebeldia existe uma garota vulnerável, assustada com a opressão do tio. Rosa, sensível, escuta com atenção e tenta confortá-la, mas percebe que a situação exige algo além de conselhos. Sofia precisa de proteção real. Enquanto o drama se desenrola, Cami tem um momento de alegria. A jovem influencer comemora a conquista de sua primeira parceria oficial, resultado de sua dedicação e presença nas redes sociais. O feito a enche de esperança, mostrando que está no caminho certo para construir sua independência e conquistar seu espaço longe da sombra da família. Mas o clima volta a pesar quando Jaques decreta que não quer mais Sofia em sua casa. A decisão é dura e inesperada, deixando Samuel e Davi contrariados. Ambos reconhecem que Sofia cometeu erros, mas não aceitam a forma cruel com que ela é expulsa, como se fosse apenas um estorvo. O conflito gera ainda mais atritos dentro da família, dividindo opiniões e expondo as feridas já abertas. Sem ter para onde ir, Sofia decide recorrer a Léo. Desesperada, ela pede para morar com ele, acreditando que encontrará acolhimento e compreensão. Léo,
mesmo sem muitas condições financeiras, se sensibiliza com a situação da jovem e promete ajudá-la. A aproximação entre os dois, no entanto, promete gerar ainda mais tensões, principalmente com Jacques, que não aceita perder o controle sobre ela. Em paralelo, Ryan finalmente conquista sua liberdade após um período turbulento. Fragilizado, mas determinado a recomeçar, ele procura abrigo justamente na casa de Léo, que o recebe de braços abertos. A chegada de Ryan muda a dinâmica do lugar, criando uma nova aliança entre os jovens e dando início a uma convivência marcada por desafios, segredos e a esperança de reconstrução. Assim, entre conflitos familiares, sonhos individuais e disputas de poder, os caminhos de todos os personagens se entrelaçam. O destino de Sophia, que parecia perdido, encontra uma nova chance de recomeço ao lado de Léo e Ryan, enquanto Jacques se vê cada vez mais isolado em seu império construído à base de autoritarismo. A tensão só aumenta, prometendo que as próximas reviravoltas serão ainda mais intensas. A alegria de Léo e Sophia em Dona de Mim vai se transformar em sofrimento. A batalha judicial pela guarda da menina, que parecia vencida, terá uma reviravolta dolorosa. Depois de conquistar na justiça o direito de cuidar da afilhada, Léo experimenta dias de pura felicidade ao lado dela. A nova rotina enche os dois de esperança. Passeios simples, conversas carinhosas e a sensação de finalmente viver uma vida normal. No entanto, esse período de tranquilidade dura pouco, já que a família Boaz, liderada por Samuel e Filipa, decide contra-atacar para recuperar a criança. A história começa com uma vitória. Em uma audiência, Léo consegue a guarda provisória de Sophia. A juíza entende que a adoção feita por Abel ocorreu de forma irregular, prejudicando os direitos de Samuel e Davi. Diante da possibilidade de a menina ser enviada para um abrigo, Léo se oferece como responsável legal, conquistando o direito de cuidar da afilhada. Sophia vibra com a mudança. Em São Cristóvão passa a frequentar uma nova escola, faz amigos e começa a se adaptar a uma vida menos opressora, longe das sombras da mansão dos Boaz. Mas a felicidade desperta a ira de Rosa. A matriarca não aceita ver a neta afastada e exige sua volta imediata à casa da família. Samuel e Filipa aproveitam essa pressão para mover novos recursos na justiça. A advogada de Samuel age rápido, solicitando que Sophia volte a usar o sobrenome Boaz, reforçando assim os vínculos com sua família de origem. O pedido é aceito, levantando dúvidas sobre o futuro da guarda. O momento mais tenso acontece na audiência decisiva. Enquanto Léo se apega à esperança de manter a criança consigo, a juíza anuncia uma reviravolta dolorosa. A guarda definitiva ficará com Filipa. Para a justiça, ela reúne condições mais sólidas de criar a menina dentro da família Boaz. A decisão provoca reações intensas. Filipa comemora com Jacques, que vê no resultado a chance de reafirmar sua influência. Já Léo desmorona, incapaz de esconder a frustração e o medo do que virá. Samuel, por sua vez, apesar de satisfeito com a vitória familiar, não consegue conter a tristeza ao perceber a dor de Sophia. A mais atingida por esse veredito, no entanto, é a própria menina. Ao descobrir que terá que morar novamente com Jacques, Sophia entra em desespero. O medo que carrega do tio é profundo e já havia sido revelado em desenhos onde o retratava como um monstro. O retorno à mansão significa para ela abrir mão da liberdade recém-conquistada e voltar ao convívio de alguém que a intimida e a oprime. Tomada pelo pânico, Sophia pede ajuda a Léo. Em lágrimas, implora para não ter que voltar. Chega a sugerir uma fuga, como se essa fosse a única saída para escapar do que a espera. Léo tenta confortá-la, segura sua mão e promete estar sempre por perto, mas por dentro sente-se derrotada. A decisão judicial não apenas a priva da menina que ama como filha, mas também a condena a assistir Sophia retornar ao ambiente que tanto teme. Com a guarda nas mãos de Filipa e Jacques, o futuro da menina fica cercado de incertezas. O sofrimento de Léo, a manipulação dos Boaz e o pavor de Sophia formam um cenário de tensão que promete abalar ainda mais os próximos capítulos da trama. Jacques não perde a oportunidade de provocar. Sempre pronto para destilar seu sarcasmo, ele ironiza Samuel em mais um de seus encontros tensos. O embate entre os dois é cada vez mais evidente, e a disputa velada se transforma em um campo minado de ressentimentos. Samuel, já abalado pelas turbulências em sua vida, reage mal às provocações, deixando claro que a rivalidade entre eles está longe de chegar ao fim.
No meio desse fogo cruzado, Ayla tenta ser a voz da razão. Com delicadeza, ela busca uma aproximação entre Davi e Samuel, incentivando pai e filho a conversarem de forma mais aberta. Ayla acredita que a reconciliação é possível, mas percebe que os dois estão presos a mágoas antigas que os impedem de ceder. Ainda assim, sua tentativa demonstra a necessidade urgente de pacificação na família, antes que o afastamento se torne definitivo. Enquanto isso, outro núcleo da trama vive momentos delicados. Após o acidente de Filipa, Nina se vê abalada, e Danilo se coloca ao lado dela sem hesitar. Sua presença traz alívio e segurança, mostrando um laço forte que se fortalece na dor. Porém, a situação ganha um novo peso quando Jacques aparece de surpresa no hospital, justamente para visitar Filipa. A presença dele surpreende Danilo, que não entende os reais motivos do interesse do vilão. Filipa, por sua vez, confia plenamente em Jacques, fato que deixa Nathan satisfeito ao perceber que ela se sente protegida. Esse detalhe, no entanto, acende ainda mais a desconfiança de quem conhece o lado obscuro do empresário. Em outra frente, Rosa enfrenta uma batalha interna dolorosa. O avanço de sua doença a entristece profundamente. Apesar de tentar se mostrar firme, sua fragilidade começa a transparecer, e Jacques logo percebe. Ele não hesita em pressioná-la, exigindo que conte toda a verdade sobre sua saúde. Rosa, cansada e acuada, tenta resistir, mas sente que está cada vez mais difícil esconder o peso de sua condição. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Ao mesmo tempo, a vida de Sofia toma um rumo inesperado. Cansada das brigas e do ambiente tenso em casa, a menina pede para morar com Léo. A revelação cai como uma bomba para Samuel, que perde o controle diante da filha. O desespero dele em manter Sofia por perto se mistura com a incapacidade de lidar com os próprios erros, resultando em um momento de descontrole que marca ainda mais a relação entre os dois. Astuto como sempre, Jacques vê na fragilidade de Samuel e de Rosa uma oportunidade. Decidido a reforçar sua influência sobre Sofia, ele contrata Jerusa como nova babá da menina, garantindo que ela permaneça sob sua órbita. Assim, cada vez mais, o empresário se infiltra nas brechas emocionais da família. Por fim, Rosa encontra algum alívio ao se reunir com Vivian. No encontro, ela consegue desabafar, abrir o coração e buscar forças diante de tantas pressões. A conversa entre as duas mulheres revela uma amizade sincera, mas também a sombra constante de segredos que podem mudar o rumo de todos. Após a demissão de Léo da mansão, o destino da jovem parecia se complicar ainda mais. Determinada a não se deixar abater, ela resolveu tentar uma vaga na Boaz, a empresa de Jacques. A oportunidade poderia representar um recomeço digno, longe das intrigas da mansão. Porém, mal sabia ela que esse novo capítulo seria marcado por humilhações e crueldade. Ao entrar na fábrica, Léo se apresentou para a equipe de contratação, mostrando os documentos e os resultados do exame admissional que comprovavam sua aptidão para o trabalho. No entanto, o que parecia um passo rumo à independência logo se transformou em pesadelo. Jacques, sempre desconfiado e movido por rancor, flagrou a presença da ex-babá em sua empresa. Ao vê-la de uniforme, tentando ingressar na equipe, seu semblante mudou imediatamente. O vilão, tomado por uma fúria incontrolável, avançou em direção à jovem e, sem medir palavras, disparou em alto e bom som. "Sai da minha fábrica! Agora!" O grito ecoou pelo ambiente, chamando a atenção de todos os funcionários que estavam por perto. O silêncio constrangido tomou conta da sala, enquanto Léo, atônita, tentava compreender a intensidade da reação do empresário. Ofendida com a grosseria